Contraste na economia de Ribeirão Preto. Enquanto cresce o número de carteiras de trabalho assinadas, empresários prejudicados pelas obras de mobilidade são obrigados a demitir funcionários. Ribeirão tem tido um desempenho importante para a economia da cidade. O mês de outubro não foi diferente. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram registradas 1.425 contratações com carteira assinada, um aumento de quase 89% em comparação com setembro. O professor de administração, Marcelo Brandão, analisa os números. Segundo ele, nessa conta tem ponto positivo e negativo. Em outubro é normal uma contratação acima da média, né? Então, essas admissões, elas são normais, elas são coerentes para o mês de outubro. Agora, é porque está contratando o quê? Comércio, está contratando a área de serviços, que em Ribeirão Preto é concentrada muito na área de restaurante, área de alimentação, hotelaria. Então, são segmentos que aumentam bastante a movimentação de clientes no período de novembro e dezembro. O número negativo, ele vai vir em janeiro e fevereiro. Quando essas contratações, principalmente comércio e restaurante, que eles fazem em outubro, novembro, em janeiro, com o fim das festas de final de ano, ela com certeza ele vai cair. Então, o que nós temos que analisar? Se vai ser positivo ou negativo? É lá no final do mês de janeiro que nós vamos ver se essas pessoas contratadas, elas permaneceram trabalhando ou foram contratadas apenas para o trabalho temporário de final de ano. Na contramão desse cenário todo estão os comerciantes das regiões que estão em obras em Ribeirão, como aqui na Avenida 9 de Julho. Para essa padaria e restaurante que está há mais de 20 anos no local, agora seria um período de contratar e o empresário teve de reduzir em 20% o quadro de funcionários. Inevitavelmente, a obra causou impacto no fluxo de clientes, de pessoas no nosso estabelecimento, por dificuldade mesmo de locomoção e até mesmo por aquela ideia de que a avenida está em obras e é difícil, é ruim circular por lá e o cliente acaba desistindo de vir até nós, o que causou uma perda de faturamento, obrigando que a gente também se adequasse nos custos e culminou aí na redução de 4 pessoas de um quadro que nós tínhamos de 23 pessoas, 23 funcionários, e hoje a gente está trabalhando com 19. Na mesma situação está esse restaurante, bem na esquina da 9 com a Rua São José. A rede está no local desde 1998 e nem na pandemia passou por um período tão difícil como agora, porque a obra praticamente bloqueou a entrada de clientes. O gerente teve de demitir 4 colaboradores. Chegando no final de ano aí, a gente era uma época para estar contratando gente, a gente está infelizmente tendo que dispensar funcionários, né? O começo da obra é 3 meses, agora já não sabe mais a data de quando vai terminar. Está muito difícil a situação para a gente. Então, a gente não tem vaga para parar, então está muito complicado. Então os clientes acham que a loja está fechada. Prejuízo também para os empresários da Avenida Francisco Junqueira, onde está em obras desde o mês de julho. O acesso somente local afastou os consumidores. Essa tradicional loja de materiais elétricos e iluminação, que está no mesmo endereço há 50 anos, foi obrigada a diminuir o número de funcionários. Por conta de ser uma venda de materiais elétricos e iluminação, acaba que o cliente precisa enxergar o material para comprar. E é o que não está acontecendo aqui, né? Então, as vias estão interditadas e dificulta bastante a exposição dos nossos produtos e, assim, principalmente porque agora é época de dezembro, né? Novembro, dezembro, é época de 13º, era para ter gente estar vendendo bem mais se não fosse essa obra aqui na porta. A logística para entrada e saída de materiais ficou comprometida para todos. O atraso das obras atrapalhou o Natal não só dos empresários, mas de dezenas de famílias que dependiam dos empregos perdidos. Como fica mais ainda difícil a gente olhar para uma situação em que era para estarmos comemorando uma pujança, um desenvolvimento maior, uma atividade mais efetiva acontecendo, e a gente
e fica feliz que isso esteja acontecendo na economia como um todo, mas no nosso nicho, aqui no nosso espaço especificamente, a gente está experimentando amargamente o contrário disso. Perda de vendas, redução de quadro de funcionários e coisas mais. Eu acho que faltou planejamento, né? Então, começar a obra e não abre o buraco um dia, aí depois no outro dia fecha o buraco, aí abre de novo, aí não trabalha final de semana, e sabe, várias coisas e é complicado. A princípio, o que prometeram para a gente é que era uma obra aí de no máximo 2 meses e já se estende desde julho, né? Então a gente já está aí com quase 5 meses de obra e até hoje nada. E pelo que a gente está vendo aqui, não vai ficar pronto tão cedo. O que a prefeitura, qualquer serviço público tem que fazer diante de uma situação dessa é ter responsabilidade em escolher muito bem as datas que ele vai fazer a obra e fazer cumprir todos os prazos. Ou seja, eu vou combinar com os empresários, a obra vai durar determinado tempo e que ela dure esse determinado tempo. Agora, eu combino com o empresário que a obra vai durar determinado tempo e ela dura 3, 4, 5 vezes mais ou sem perspectiva nenhuma. Então, o empresário ele não quer caridade, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar, ele quer poder atender bem o seu cliente. Agora, para isso ele depende do município, que é quem gera as condições na malha viária, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vale ressaltar que a primeira etapa das obras da 9 de julho fracassou, o contrato com a empresa foi rompido. Agora é aguardada a resposta da segunda colocada se vai assumir o empreendimento. Em caso de negativo, uma nova licitação deve ser feita. Para falar mais sobre toda essa situação, conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o Isaac Barreto, Isaac que é analista político. Enquanto cresce o número de carteiras de trabalho assinadas em Ribeirão, os empresários prejudicados por essas obras são obrigados a demitir os funcionários. Como é que você analisa esse cenário, Isaac? Muito boa tarde. Boa tarde, André, e a todos que nos assistem. Olha, é com muita preocupação, né? A gente tem visto pela cidade que o atraso nas obras ocasiona esse problema com os comerciantes, com quem tem as empresas ao redor. É uma situação muito complicada que foi gerada pela Prefeitura, né? E pela Câmara dos Vereadores também, pela falta de fiscalização. Então, é um cenário muito complicado, principalmente se tratando de final de ano, que é uma época onde as empresas contratam mais e deveriam vender mais pela pujança econômica que o final de ano gera para o Brasil. Falta de planejamento, fiscalização, organização, empenho do município por tantos exemplos que nós já tivemos, inclusive, em outras obras, né, Isaac? André, a gente precisa lembrar a população que desde o início das obras, das maiores obras do programa de mobilidade, os atrasos são recorrentes. Né? É inacreditável que 23 pessoas, porque nós precisamos levar em consideração a Câmara dos Vereadores também como responsável por esses atrasos, pela falta de fiscalização. São 23 pessoas que são responsáveis por esses atrasos. Lembrando que as primeiras obras tivemos quase 4 anos de atraso, tem viaduto ainda da primeira etapa do programa que ainda não foi finalizado. É uma total falta de responsabilidade e planejamento da Prefeitura, dos órgãos que fiscalizam, da Câmara dos Vereadores. Mostra que é uma incompetência e uma falta de zelo com a população, e quem mais sofre são aqueles que geram e paga os tributos de forma adequada. Ou seja, imaginar que um prefeito e os vereadores são mais prejudiciais do que um vírus é inadmissível para a gente aqui da região. E na semana passada, com o rompimento do contrato da Prefeitura com a empresa responsável pelas obras da 9 de julho e parte da Francisco Junqueira, teve empresário que falou até em buscar indenização pelos prejuízos que foram causados a eles. Justo, até porque muitos comerciantes estão fechando as portas realmente, né? Justo demais. Acho que todos esses comerciantes deveriam se juntar, se unir. Se não por meio de uma associação, mas abrir uma ação civil pública contra a Prefeitura e para pedir o ressarcimento dessa situação que foi muito prejudicial a eles. A gente tem que lembrar que, para nós, como cidadãos, né, como Ribeirão Pretano, o nosso desvio, aquela alterança de caminho que a gente gera com a obra é uma coisa pequena. Mas para quem tem um negócio que sustenta a família, que leva o recurso para casa, o impacto financeiro foi muito grande. E a gente tem que lembrar o seguinte, desde o começo das obras, as obras têm atrasado, tem mostrado a ineficiência das empreiteiras contratadas. Até me chama a atenção e me causa estranheza do seguinte, porque todas as obras nós tivemos algum tipo de problema.
não foi uma obra pontual, né? Nós temos desde o primeiro viaduto feito aqui em Ribeirão Preto, que precisou de uma intervenção após a conclusão e a entrega da obra, ou seja, todas as empreiteiras contratadas pela Prefeitura causaram algum tipo de problema. Será que não é um modus operandi da própria Prefeitura criar essa inviabilização por algum motivo especial? Fica o questionamento. Isaac Barreto, analista político, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube, ajudando a entender um pouco melhor toda essa situação. Um grande abraço, boa semana. Obrigado, André.